Mateus 16, 13 diz assim: chegando de Jesus à região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem os homens dizem que o Filho do Homem é? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros Elias, e ainda outros Jeremias ou um dos profetas. E vocês? Perguntou ele: quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Respondeu Jesus: feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isto não lhe foi revelado por carne ou sangue, mas por meu Pai, que está nos céus. Vamos orar uma vez mais. Obrigado, Senhor, por este momento tão gostoso de liberdade religiosa, de vida, de contemplação. Nós te agradecemos. Oramos pelas nossas crianças que estão lá também aprendendo. E pedimos que o Senhor abençoe cada um dos nossos pequeninos e todos os professores que têm dado o seu tempo e o seu amor para as nossas crianças. E continue conosco, Senhor, e agora ilumina-nos no nosso intelecto, na nossa mente, e fale conosco um pouco mais, transforma-nos. É o que te pedimos em nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Podemos assentar. Finalizando a nossa série Líderes para Hoje, você pode assistir todas as outras partes no nosso canal do YouTube. Nós aprendemos com Moisés, nós aprendemos com Davi, Antigo Testamento, aprendemos com Jesus na semana passada, pensando nas suas vidas como modelos para liderança, modelos para serem seguidos. E hoje nós vamos concluir com este último personagem chamado, conhecido por nós, amado por nós, e seu nome era Pedro. Mas o seu nome de nascimento era Shimeon Bar Yoná. Ele era irmão de André, o outro discípulo que o levou até Jesus. O seu nome vem de um dos filhos de Jacó, que também se chamava Shimeon, e o significado desse nome era escutar. Quando você pensa nisso, alguém que tem um nome com significado sobre escuta, aquele que ouve, você vê isso de uma maneira positiva, e eu também, mas existe uma distância enorme entre escutar e entender o que escutou, e as brigas de relacionamento e comunicação nos prova isso. Eu disse isso, mas você entendeu aquilo outro. Shimeon, o filho de Jacó, não foi alguém, uma celebridade maravilhosa a ser copiado, o que me deixa com uma pulga atrás da orelha quando eu penso nisso. Porque ele foi um assassino. Ele participou de uma chacina. Ele foi fazer justiça com as suas próprias mãos, uma vez que naquele momento do mundo antigo, a sua irmã havia sido violentada, e ele se junta com outro irmão chamado Levi e mata todos os homens de uma cidade por revolta, por raiva, por vingança. Então eu me pergunto, por que um pai daria um nome para o seu filho baseado num histórico de um camarada que tem isso nas costas, ter feito um grande assassinato? E eu confesso para vocês que eu não tenho essa resposta. Mais que isso, o interessante é notar que essa mesma personalidade de alguém impulsivo, que reage diante das tristezas, era também o que nós lemos na vida de Pedro. Alguém com uma personalidade extremamente sanguínea, de reações rápidas, sem pensar muito para reagir, porque escutava, e escutava sim, mas não pensava na medida que escutava. Ele atendeu prontamente o chamado de Jesus. Jesus o disse: larga suas redes e siga-me, e ele o fez. Ele estava pronto, decidido para viver novas experiências, e foram várias. Como aquela, por exemplo, na madrugada, quando os discípulos estavam no barco, Jesus tinha ficado em terra firme para orar, e o barco foi se afastando da praia, e vem um vento, e começa a vir ali, o mar começa a ficar revoltado, e Jesus estava orando. Os discípulos começam a ficar com medo da circunstância, até que a Bíblia nos diz que Jesus aparece andando sobre as águas. E aí Pedro, ao ver isso, aquele que não pensa duas vezes, ele vê, ele reage, ele escuta, ele reage, ele diz: Senhor, se é o Senhor mesmo que está aí, se não é um fantasma, leve-me para andar contigo. Ele precisava testar, ele precisava sentir, ele precisava viver. E Jesus fala: então vem.
E ele vai e ele começa a andar sobre as águas, mas ao sentir o vento, ele sente medo. E a narrativa nos diz que ele começa a afundar. Jesus de imediato olha para ele, o segura, o sustenta e disse: você é um homem de pequena fé. Você duvidou. Mas o outro lado é verdade. Sim, ele duvidou. Homem de pequena fé, como eu e você. Mas ele teve experiência. Mas ele andou. Ele fez aquilo que nenhum de nós tivemos a experiência, a oportunidade de fazer. Em um outro momento, estava ele com Tiago, com João e com Jesus. Estavam num monte. Lá, a Bíblia nos diz que houve um dos maiores encontros, pelo menos que a Bíblia nos fala, Jesus encontrando-se com Moisés, Jesus encontrando-se com Elias. Jesus encontrando-se com o representante da legislação, da Constituição, dos 5 primeiros livros da Bíblia, Moisés, e encontrando-se com o profeta do fogo, Elias. Essa reunião está acontecendo, Pedro está ali analisando, ele olha e o texto mais uma vez nos diz, ele reage. Ele vem e Jesus, que tal? Eu construo aqui tendas para todo mundo, construo uma tenda para você, uma tenda para Moisés, uma tenda para Elias. Vamos ficar neste momento. A narrativa nos diz que naquele momento uma voz vem do céu, e preste atenção nisso, e diz assim: olha, este é o meu filho amado, o meu filho em quem me agrado. E uma pequena exortação, ouçam-no. Ouçam-no. A voz parecia dizer: escutem, compreendam o Filho. É Ele que dá o caminho para vocês. Não são essas ideias, as ideias de construir tendas, a ideia de perpetuar o momento ali que era metafísico, além do físico. Não, escutem-o. Logo após esse evento, aquele que escutava, aquele que ouvia quando as pessoas falavam Shimeon, aquele que escuta. Ele está num outro momento e Jesus, então, está perguntando e falando e conversando com eles, dizendo: olha, gente, eu vou sofrer. Olha, gente, eu vou ser preso. Olha, gente, eu vou morrer. E aquele que escuta, aquele que tem implícito isso, toda vez que ouve o seu nome, ele diz: Jesus, jamais, nunca. Isso não vai acontecer, é como se dissesse: nós não vamos deixar nenhum mal acontecer com você, Jesus. E Jesus olha para ele e diz assim, é terrível ouvir isso, né? Para trás de mim, Satanás. Para trás de mim, Satanás, você é, escute isso, você é uma pedra de tropeço. Você não pensa nas coisas de Deus, você pensa nas coisas do homem. E aí Jesus conclui: olha, se alguém quiser me acompanhar, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Em outras palavras, a ficha não caía. Ele escutava, mas agia rápido. Ele escutava, mas agia errado. As suas iniciativas eram equivocadas. É incrível notar, irmãos, que esta bronca de Jesus aconteceu logo depois do trecho que nós lemos. Do trecho quando Jesus perguntou: e aí, o que estão dizendo sobre mim? O que eles falam que eu sou? E a resposta é: Senhor, todo mundo acha que você é um profeta. Parecido com João Batista, talvez como Jeremias, talvez como Elias. E vai lá, aquele que escuta, levanta o dedo e diz assim: não. O Senhor é o Cristo. E Cristo, em grego, significa Messias. Cristo em grego significa ungido. Você é o Cristo, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. E Jesus olha para ele e fala: sim, você tem que ficar feliz, Pedro, com a sua resposta. E aí Jesus olha para ele e fala o nome de nascimento dele. Jesus não chama nesse momento inicialmente do seu nome, que é o nome que nós nos chamamos, Pedro. Jesus olha para ele e diz: feliz é você, Shimeon bar Yonah. Feliz é você, Simão, filho de Jonas. Porque foi Deus quem te falou isso. Simão, filho de Jonas, escute mais uma vez, o que você é, aquele que escuta, nem sempre. Eu lhe digo, você é Pedro. Você é rocha. Eu estou dando para você a sua vocação. A sua vocação é de ser rocha, a sua vocação é de ser matéria, objeto de sustento, de construção, de refúgio, de abrigo.
Quando eu penso em rocha, minha cabeça sempre vai lá para En-Gedi, naquele oásis onde nós temos várias rochas, onde o salmista olhava para elas e depois escreveu na sua poesia que Deus era a rocha da sua salvação. Você é rocha que deve aguentar os dramas, o sol, a chuva, independente do clima, inabalável. Você é rocha para aguentar as aflições da vida. E nós sabemos como precisamos ser fortes para aguentar as aflições que enfrentamos. Sustentados por uma rocha maior. Sustentados por uma chamada posteriormente pedra angular que sustenta outras rochas. Mas jamais uma pedra de tropeço. Pedro, naquele momento então de incertezas, de aprendizado, de transformação, ele ainda flutuava entre, será que eu entendi? Não sei. Ele escutava, não devo ser pedra de tropeço, devo ser rocha. Mais tarde ele entenderia, mais tarde ele escreveria sobre isso. Aquele que escutava e reagia equivocadamente, se tornou em Petros, em Cefas, em rocha, conhecido por nós como Pedro. Mesmo ouvindo do Senhor essa nomeação, o que escuta, preferiu ainda, por um tempo mais, continuar ouvindo as suas vozes interiores. As vozes que são julgadas pelo senso comum, pelo que vão achar. Então é legal me impor e dizer que eu sou reacionário. É legal estar aqui mostrando que a minha subjetividade fala também mais alto. Pelas suas explosões, pelas suas experiências, daquilo que ele era, ao invés da relação com a rocha maior. Mas ele ainda teria outros dramáticos momentos. Ele teria ainda rompantes de violência. Quando chegam para prender Jesus, a Bíblia diz que ele estava lá com uma espada, e ele tira essa espada, ele vai querer decepar a cabeça de um dos guardas. Foi só a orelha embora. Mas a vontade dele era matar, ele era reacionário. Quando Jesus foi preso e perguntaram para ele, vai montando, quem era esse homem? E perguntam para ele, você conhece Jesus? Ele disse, não, nunca ouvi. Você anda com Jesus? Não, jamais. Mas você é um deles. Não sou, por 3 vezes. Aquele que escuta, aquele que escutou por 3 anos, ele olha com a sua cara lavada e diz, não conheço, não sei do que vocês estão falando, não sei de nada. Para passar então uma sexta, um sábado e domingo. Depois da crucificação até a ressurreição na expectativa, e no turbilhão de emoções que ele deve ter vivido, o que foi que eu fiz? Eu ouvi do mestre, mas não vivi. Ele disse para mim que eu ia o negar, e eu o neguei. Eu sou aquele que escuta. Ele me disse que eu sou pedra, mas eu não sou alicerce ainda para nada. Mas no primeiro dia da semana, ele foi encontrado pelo poder da ressurreição. Jesus o encontrou. Mais tarde, lá no mar da Galileia, lá na praia da Galileia, Jesus vai até ele. Jesus está na beirada, ele está no mar. E quando ele avista Jesus, a Bíblia diz que ele pula na água. Ele nada, ele vai até a beirada. E uma vez mais, Jesus olha para ele como a rocha. Não como o que escuta e tem atitudes equivocadas. E ele se torna Pedro, a rocha. Pedro, aquele que é coluna. Pedro, aquele que é alicerce. Aquele que entendeu a sua vocação. Quando você posteriormente abre as 2 cartas de Pedro, você percebe que ele fora transformado em um influenciador e um encorajador. Mas primeiro, ele foi transformado para depois influenciar. Para refugiados e perseguidos, ele escreveu o seguinte na sua carta. Vocês ainda sofrem, por um pouco de tempo vocês vão ser entristecidos por todo tipo de provação, mas isso acontece para que fique comprovado de que a fé de vocês tem um maior valor. É o Pedro que posteriormente escreve, olha, eu me aproximo de Cristo e nós nos aproximamos de Cristo, e chama Cristo de pedra viva. Pedro Rocha chama Cristo de pedra viva e diz, essa pedra que foi rejeitada pelos homens, mas escolhida por Deus, ele é preciosa, e nós e vocês também estão sendo transformados, formados, utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual.
Ele não pega o título só para ele e diz, eu sou a rocha que Jesus diz. Ele diz, não, somos nós. Porque ele entende que uma só rocha não faz nada. Mas uma rocha em cima da outra, do lado da outra, constrói muros, constrói casas, constrói utensílios. E todos sustentados por uma pedra maior que Pedro chamou. Ele, a pedra que os construtores rejeitaram. Ele, a pedra angular. Mas ele divide a sua vocação, dizendo em alto e bom som, nós somos essas pedras. Pedras vivas, não pedras mortas. Pedras que sustentam um ao outro, porque quando você está querendo cair, eu estou ali do seu lado para te ajudar. E quando eu estou passando pelas minhas aflições, você é do meu lado para me ajudar. Um sustentando um outro, um construindo junto com o outro, e todos alicerçados em Cristo. Pedro transformado se torna influenciador, e aquele que diz um dos versos que eu mais amo da Bíblia, que ele diz, lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de nós. É aquele que diz, pega todos os barulhos, os lixos e entregue no divã de Deus. E fale, Senhor, me ajude, porque nem ciência, nem vida, nem emoções, nem experiência, nós não conseguimos responder a tudo. Mas quando chegamos diante dele, de uma certa forma, essa paz invade o coração e cala, e os quebra-cabeças da alma parecem se formarem. E as pedras são edificadas, e as pedras prosseguem. Pedro, a rocha, não teve um fim maravilhoso de boa velhice, cercado de filhos e netos. Pedro, no governo do imperador Nero, foi martirizado, foi crucificado. Aprendeu que a verdadeira escuta não é aquela que entra por um ouvido e provoca uma reação impensada. Ele aprendeu que discípulos de Jesus têm uma voz superior para escutar. E a gente escuta com o nosso ouvido, julga com aquilo que a gente entende que Deus quer. E então a gente age, confiando mais na voz dele do que a nossa própria voz. E a voz dele é uma voz mansa, a voz dele é uma voz que fala no interior, é uma voz que transforma. Gente que acha que escuta em pedras, em gente que vai aguentar os dramas da existência e da vida, mas não só para se manter em pé, mas para sustentar outros que estejam ao nosso redor. A minha profunda oração nessa manhã é que Deus nos transforme e nos faça muito além de escutadores, mas nos faça pedras vivas. Vamos ficar em pé. Senhor, obrigado por esse exemplo tão lindo de Pedro, e a gente consegue se ver nele, Senhor. As nossas reações, às vezes, elas são tão rápidas, tão destrutivas. Mas nós olhando para ele, Senhor, nós vemos uma voz ainda maior, uma voz que acredita, que pode nos usar como pedras, gente que transforma, que alicerça, que constrói, gente que ajuda, gente que sustenta. E eu te suplico, Senhor, continue a nos transformar, continue a nos fazer pessoas ensináveis. Não pessoas travadas, mas pessoas ensináveis. Pessoas que entendam que a vida é muito mais que só comer o pão ou lutar pelo pão nosso de cada dia, que é importante para vivermos, mas não é tudo. Ajuda-nos a entendermos, Senhor, que às vezes eu preciso de uma pedra do meu lado para me sustentar e que às vezes eu sou essa pedra para sustentar o outro. Ajude-nos a viver dessa forma, vai nos transformando, vai nos lapidando e que seja Jesus a pedra angular, a pedra maior, a pedra que sustente-nos a todos. E permita-nos ouvir a sua doce voz, que vai muito além das compreensões de religião, tem a ver com relacionamento com Jesus, o Cristo, o Filho do Deus vivo. Faz isso em nós, Senhor, na prática, Senhor, na prática.
na prática, nas nossas relações, na nossa caminhada. É o que eu te suplico, em nome de Jesus. Amém e amém.